Graça e paz, amados. Graça e paz, igreja. Glórias a Deus. Segunda-feira, mais uma live leitura da palavra do Senhor. Estamos entrando agora às 10h15. Vamos entrando, adorando, glorificando o nome do Senhor, para nós continuarmos nosso livro de Atos. Glória a Deus, graça e paz aí. Minha mãe Maria já entrando. Glória a Deus. Aleluias. Hoje vamos continuar, amados, a leitura da palavra. Estou muito feliz com Deus por mais um dia nós estarmos aqui, né? Acabei de chegar de uma visita. Vamos agradecer, né, a Deus, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas, nossa nação, nossa casa, pela nossa família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos entrando aí, glória a Deus, começando, né, na presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade, lendo o capítulo 5 e o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, amém? Queria então te convidar a você pegar a sua Bíblia, né? Não tem problema se nem todos entraram, porque esta live depois ela vai para o YouTube, né? Então, estamos fazendo agora aqui no Instagram, mas esta live ela vai para o YouTube e lá ela vai ficar salva, né? Quem depois quiser assistir, não vai ter prejuízo não, tá bom? Então vamos pegar já a nossa Bíblia, sem nos delongarmos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração inicial nessa hora. Aleluias. Pai, queremos nessa hora te agradecer, te louvar, te bendizer por esse dia de segunda-feira na tua presença e que nós estamos começando, Pai, mais uma live leitura. É o encontro que nós temos contigo para, Pai, passearmos pela Tua Palavra, porque é o alicerce, é a nossa base, é aquilo que nós necessitamos e precisamos. Pedimos nessa hora a Tua presença, continua conosco, fica aqui. Pedimos assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, ler no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que nos diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles,
porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram, queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo também, e este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós aprendemos nesse capítulo 5 aqui, ele começa falando de um fato que é às vezes até muito emblemático, que é a questão de Ananias e Safira, né? É aquele casal, amados, que eles foram apresentar uma oferta. A Bíblia diz que todo o povo, ele ofertava, né? No início, na igreja primitiva, era um povo que ofertava ao Senhor. Eles ofertavam, né? E aquilo tudo ali era depositado aos pés dos apóstolos, e aquela riqueza ela era distribuída. Porém, eles mentiram ao Espírito Santo, né? Mentiram retendo parte e lançando ali uma mentira. Então nós vemos aqui que acontece um fato em que o Espírito Santo ele toca em Pedro,
né? E ele faz aquela pergunta e eles morrem, eles expiram por conta daquela mentira. Então, isso nos ensina o quão sério, o quão grave é a questão de nós mentirmos ao Espírito Santo, né? A questão de uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos que vai trazer sobre nós um juízo, vai trazer sobre nós um jugo. E nós vemos aqui também que o Senhor Deus, ele começa agora, isso traz um grande temor, né? E nós vemos a importância, a pastora Érica também entrou, graça e paz, minha esposa, né? Glória a Deus. E aí nós vemos então a importância do temor do Senhor e como as coisas do Senhor são sérias, como isso pode custar a nossa vida. Depois nós vemos aqui também que o Senhor Deus, ele começa a fazer muitos milagres, ele começa a usar, né, os apóstolos de uma forma extraordinária, fazendo muitas curas, muitas libertações, muitos milagres. E isso os leva para a prisão. O que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele nos usa, não é para nos promover. Deus, ele não nos usa para nós alcançarmos um status no nosso nome, como se nós fôssemos aqueles que de fato fazemos alguma coisa. Não, o poder é do Senhor, a honra e a glória é para Ele. E a palavra diz que Ele não divide a glória dele com ninguém, Ele não divide a honra dele com ninguém. Isso nós aprendemos aqui na palavra. E por fim, o que nós vemos? Que com essa perseguição, que nem sempre aquilo que Deus vai estar fazendo nas nossas vidas, vai estar nos usando, vai nos levar a uma posição de destaque, vai nos levar a uma posição de honra. Pelo contrário, eles foram presos. Então, serem usados por Deus, falarem a verdade, libertarem, sacudirem ali o mundo espiritual naquela batalha espiritual que eles estavam enfrentando, os levou para a prisão. Mas o Senhor Deus envia lá o anjo, nós vemos aqui o ministério dos anjos em evidência, né? Os anjos ali operando, agindo. A igreja primitiva era muito usada no ministério dos anjos, né? E aí o parecer de Gamaliel de que quando uma obra ela é de Deus, quando o ministério ele é levantado por Deus, é o Senhor Deus quem sustenta, é o Senhor Deus que provê todas as coisas. Quando não é do Senhor, não adianta tentar levantar, porque por si mesmo ela termina. Amém? Vamos agora, para nós finalizarmos, lermos o capítulo 6, que até de fato é um capítulo mais breve. Amém? Vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu.
Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Aleluias. Esse capítulo 6 é um capítulo mais breve. Nós vemos aqui a instituição dos diáconos, né, que é o ministério de socorros da igreja. Então, todos aqueles que se dedicam ao serviço, né, a zeladoria, limpeza, a abrir a igreja, a fazer todo esse trabalho, eles fazem parte da diaconia, eles fazem parte do ministério de socorros, ou seja, são aqueles que socorrem a igreja nos seus serviços. Porque toda essa estrutura, para nós fazermos um culto, para nós realizarmos, é necessário que haja todo esse trabalho. E nós vemos aqui, começa a ter um avanço da igreja, né? Então nós vemos nítido que havia já um ministério da palavra, um ministério de oração, um ministério de intercessão. E esse ministério que era ministrar a palavra, que era a pregação contínua, que era o estudo, o ensino e a oração, não podiam parar, não podiam cessar. Então é daí que Deus, ele inspira, o Espírito Santo inspira os apóstolos. E aí nós vemos agora pela primeira vez na história da igreja a instituição bíblica dos diáconos, né? E aí nós vemos que se destaca aqui, dentre estes, 2 vão se destacar, inicialmente 7. Então, graça e paz, Arilson, Deus te abençoe, querido. Então nós vemos aqui, começa com Estevão, né? Que foi o primeiro mártir da igreja, um homem muito usado. Glória a Deus. E também minha prima Vera entrando, glória a Deus. Também nós vemos Filipe, que era o evangelista. Amém? Amados, nós estamos chegando hoje ao término da nossa live, né? Da nossa live leitura. Eu até atrasei um minutinho. E eu queria até que deixar para os irmãos, depois vai ficar no YouTube e tudo mais. Mas infelizmente, amados, eu vou ter que voltar ao horário. Glória a Deus aí também, nossa profetisa Alcilene. Glória a Deus, hoje foi poderoso, né? Nossa visita aí, Deus operou. Mas eu vou ter que voltar com o horário das 11 horas. Eu sei que muitos não poderão por causa do horário. Mas não fique preocupado não, porque a live ela vai ficar salva no Instagram. E ela vai também ser colocada no nosso YouTube. Nosso Instagram é Pérola Vila Velha. E o YouTube é o mesmo nome, Pérola Vila Velha. Por quê? Como pastor, né, eu tenho muitos afazeres assim, no sentido da parte da noite, de fazer visita. Nós temos na quarta-feira o nosso culto da escola bíblica, que termina às 9, às vezes estica. Culto de quinta-feira, um culto de oração. Às vezes, porque, por exemplo, na oração, às vezes haverão ministrações, amados, que não tem hora para acabar. Então, quando nós estamos ministrando ali na oração, Deus está operando, nós temos hora para começar, mas não temos como colocar ao Espírito Santo uma hora para terminar. Tipo, olha, já deu hora, Espírito Santo, eu tenho que agora ir embora para casa. Não. Então, infelizmente, eu vou ter que voltar para o horário das 11 horas. Eu sei que muitos de vocês trabalham, né, e não vão poder assistir. Mas aí o que nós vamos fazer? Essa live ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva no Instagram e ela vai ficar salva no YouTube. Então, estou dando essa explicação porque fica muito apertado o término do culto na igreja e as ministrações que nós temos que atender, né? Os visitantes, temos que fazer visita, temos que orar, ministrar. Então aí às 10 horas ou 10h15 fica muito apertado entre o término do culto, nós saímos da igreja e fazemos a live. Então a live ela vai continuar de segunda a sexta-feira, lendo esses 2 capítulos. Porém, infelizmente, nós vamos ter que voltar às 23 horas, tá? Isso aí, Vera. É isso aí, ó. Sempre assisto depois, tem sido... Isso aí, glória a Deus, Vera. Vera é minha prima. Prima da minha mãe é minha prima. Então, eu vou estar fazendo isso, tá? Vai ficar salvo aqui, salvo no YouTube, salvo no Instagram. E eu também queria pedir vocês o seguinte... Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que fica difícil entendimento, escreve também, tá bom? Escreve que eu vou respondendo perguntas, tá certo? Então aí, infelizmente, estou dando essa satisfação para vocês, né? Que é a nossa audiência, que vai nos seguindo. Por quê? Porque fica muito apertado, então, terminar o culto, sair da igreja. E eu não tenho como pastor, não tenho como eu limitar o Espírito Santo. Né? Então, se eu começo a ministrar, aí é com o Espírito Santo a hora que ele vai terminar. Tem ministrações que são horas, a gente pode varar à noite,
tá bom? Então eu vou começar às 23 horas, mas aí também você está compreendendo, se muitas pessoas não entrarem, eu sei que todos trabalham, têm seus afazeres, mas aí a live vai ficar salva, amém? Hoje, inclusive, nós tivemos uma visita, né? Então cheguei até um pouco atrasado. E vida de pastor é assim, né? Pastor não pode negar ajuda para a ovelha, tá certo? Então hoje foi isso aqui. Nós lemos o capítulo 5 sobre Ananias e Safira, o perigo de você mentir ao Espírito Santo. Aquilo foi uma blasfêmia, né? Aquilo levou à morte, foi algo imperdoável, né? Nós vimos aqui o conselho de Gamaliel, que quando uma obra de Deus ela não termina, ela não acaba, o próprio Deus sustenta ela. E vimos aqui a instituição dos diáconos, tá certo? Lembrando também que quando nós vamos ver lá para Timóteo também, nós temos respaldo tanto também em Romanos, que as mulheres também são usadas, tá? Por quê? Porque na nova aliança, homens e mulheres foram equiparados, tá certo? Deus não tem o filho homem melhor que a filha mulher e vice-versa. Então, homens e mulheres eles foram equiparados. Nós estamos agora sobre a nova aliança, sobre a aliança da graça. Então, na cruz, no Calvário, eles nos equiparou. Então, é por isso que o nosso ministério, nós temos diaconisa, nós temos pastora, profetisa, tá bom? Porque todos nós somos iguais perante o Senhor, amém? Então, quero agradecer aqui, ó, a Aparecida, Deus te abençoe, profetiza Alcilene, minha prima Vera, minha mãe Maria, o Paulo que entrou aqui, né? Eleonora, Deus te abençoe também, graça e paz, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui, né? Glória a Deus, todos que estão aqui, Arilson, Deus abençoe você. Amados, se inscreva aqui no nosso Instagram, tá bom? Pérola Vila Velha, se inscreva no YouTube, aí amanhã nós voltamos às 23 horas. Se você, por questão de trabalho, não pode participar, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai assistir depois, tá bom? A live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. E você que tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que dormir cedo, não tem importância. É você, de manhã, no outro dia, você assista, tá bom? Deixa seu comentário, deixa a pergunta, o que você quer aprender, entender. E aí, amanhã, às 23 horas, nós voltamos com a nossa live amanhã lendo os outros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E aí lembrando que estamos remanejando o horário porque nós temos que ministrar, né? Tem os compromissos na igreja, então o horário fica muito apertado. Aí 23 horas fica mais folgado, né? De terminarmos o culto, as visitas e vir ministrar aqui a live para os irmãos, tá bom? Graça e paz, eu quero orar por você que esteve até aqui agora, tá bom? Abba, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero nessa hora liberar palavras, decretos, ó Pai, de amor, de paz, de libertação, de salvação sobre o teu povo. Quero orar por todos aqueles que estão presentes nessa live e por todos aqueles que vão assistir depois essa live, Pai, offline, a reprise, o replay. Pai, vai abençoando o teu povo. Eu quero orar por quem está com ansiedade, quero orar por quem está com depressão. Eu quero pedir que o Senhor desta hora vai estar enviando o teu bálsamo de cura. E esta oração ela vai reverberar nas regiões celestiais. Esta palavra que nós estamos liberando, Pai, nós liberamos como igreja do Senhor. Nós liberamos esta palavra na autoridade do nome de Jesus. E ela vai ecoar nos 4 cantos da terra. Pai, envia os teus anjos ministradores nessa hora de cura, de libertação, de milagres, de avivamento, Pai. Vai tocando o coração dos teus filhos, Pai, e vai repreendendo, Pai, as fortalezas mentais, os sofismas. Vai quebrando o nosso coração, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Faça de nós um vaso escolhido nas tuas mãos para que o Senhor Deus venha nos usar. E venha sobre nós uma unção nova, uma unção fresca dos céus. Pai, abençoa o teu povo, nos livra de todo o ataque espiritual noturno, nos dá uma noite, Pai, de um sono recuperado, nos dá descanso e nós queremos consagrar o nosso dia de terça-feira na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, muito obrigado por você que esteve até aqui agora, tá bom? Estou muito feliz. Obrigado, igreja, que Deus possa te abençoar com a graça, o amor e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amanhã nós voltamos, terça-feira, às 23 horas, tá certo? E você é meu convidado, tá bom? Graça e paz, shalom, paz para você, tá bom? Boa noite, tchau, tchau.